Pessoal, tudo bem? Professora Thalita aqui com vocês mais uma vez. Nós vamos hoje falar sobre a questão dos combustíveis usados nas máquinas térmicas. Aqui eu tenho uma imagem, até eu coloquei ela na atividade da semana passada, um exemplo de máquina térmica. Vamos entender o que é uma máquina térmica. Pessoal, vocês aqui. Na máquina térmica, o que acontece, pessoal? Eu tenho a energia, né, um combustível queimando, gerando calor, e esse calor aqui, ó, ele está gerando um movimento, ele está empurrando esse pistão. Quando empurra esse pistão aqui, ele faz, através dessa manivela aqui, ele faz girar essa roda, que é mais ou menos o que acontece dentro de uma Maria-Fumaça. Vai queimar, tem a lenha sendo queimada, tem um pistão que vai, porque ar quente tende a se dilatar, né? Lembra que a gente estudou das partículas? Ela Maria, por exemplo, o queimado vai gerar um movimento no pistão que vai fazer aí uma máquina térmica, certo? Então vamos lá. Toda máquina térmica precisa de um combustível. Aqui no caso eu coloquei um carro, certo? Que é uma máquina térmica. Tenho um combustível que é a gasolina, outro que é o etanol, outro que é o diesel e outro que é o GNV, que é o gás natural. Então vamos lá, pessoal. Dentro desses 4 combustíveis, a gasolina, ela vem do petróleo, certo? Deixa eu pegar a canetinha aqui para a gente escrever. Ela vem do petróleo. Petróleo é um combustível fóssil, a gente não fabrica o petróleo. O petróleo demora milhares de anos para se formar. Então, o homem só extrai o petróleo do fundo, no subsolo, e depois ele vai para a refinaria e um dos produtos do petróleo é a gasolina. O diesel também vem do petróleo, tá? Gasolina, diesel, e o gás natural também vem do petróleo, também é um combustível fóssil. Agora, o etanol, que é o álcool, ele vem da cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar é colhida, ela é moída da cana, ela vai ser trabalhada para poder formar o álcool combustível, vai passar por um chamado processo de fermentação. Certo? Então, vamos lá, pessoal. Os combustíveis, eles podem ser divididos em duas coisas. Eles podem ser renováveis ou não renováveis. Não renovável é aquele que eu não consigo fabricar de novo, certo? E o renovável, ele se renova. Eu posso fazer ele de novo, de novo, de novo, de novo. Então, vamos pensar. Como combustível fóssil, né, ou não renovável, eu tenho o petróleo e todos os seus derivados, a gasolina, o diesel, o gás natural, são combustíveis não renováveis. Eu não posso fabricar de novo. Quem fabrica é a natureza e ela demora milhares de anos para fabricar. Agora, como um combustível renovável, que é muito melhor daí, né, para o meio ambiente, pensando assim, eu tenho o álcool, é um combustível renovável. Por quê? Porque eu produzo a cana-de-açúcar, planto a cana-de-açúcar, colho, produzo o álcool. Planto de novo, colho, produzo o álcool. E assim por diante, quantas vezes eu quiser. Outro combustível renovável é a lenha. A lenha é uma madeira, né? Que vem das árvores. É a mesma coisa, eu posso plantar e plantar e plantar. Então, se eu posso fazer mais vezes em seguida, é o combustível renovável. A gente tem a energia que vem do vento, né, que é a energia eólica. Também é um combustível renovável. Por quê? Porque não se acaba, né? O vento nunca se acaba, é o ar em movimento. Então a gente tem e é chamado de energia limpa, porque não polui. Então é muito importante a gente pensar em combustível renovável e não renovável. Ó, combustíveis fósseis, vamos lá de cima. O combustível são usados para movimentar turbinas e motores de veículos. Podem ser renováveis e não renováveis ou fósseis.
Combustível fóssil pode levar milhares de anos para se formar e é um recurso que está acabando, por isso não é renovável. Já os combustíveis renováveis são aqueles que provêm de fontes consideradas inesgotáveis, como as biomassas, o resto de madeira, plantas, bagaço da cana, o estrume do gado, o óleo vegetal também são usados para ser queimados em caldeiras e gerar energia. Ou até o lixo urbano. O lixo produz um gás chamado metano, que também é um tipo de combustível. A energia solar é renovável, não se acaba, A energia eólica que eu falei para vocês. São combustíveis renováveis, certo? Agora vamos pensar um pouquinho. Toda queima, o combustível é queimado, certo? Toda queima produz um gás chamado gás carbônico. É também o símbolo dele. Vamos lembrar como que ele circula na natureza, pessoal? O gás carbônico está no ar. Quando a gente respira entra oxigênio e a gente produz gás carbônico. E esse gás carbônico sai. Ele é tóxico. Os outros animais, as plantas também fazem essa respiração e liberam gás carbônico para o ar. Só que as plantas, além delas terem esse processo chamado respiração, elas também fazem um outro processo chamado fotossíntese, que nós estudamos isso ano passado. Quando a planta faz fotossíntese, ela tira do ar, ela capta o gás carbônico, o CO2. E aí ela produz alimento para ela e joga para o ar o gás oxigênio. Então ela purifica o ar, certo, pessoal? O O2. Então as plantas são importantíssimas no ciclo do carbono. Está vendo que o gás entra nelas pela fotossíntese, daí ela libera gás oxigênio. E o gás carbônico sai pelos seres vivos através da respiração, tá? Mas tem um problema. O que tudo isso tem a ver com as máquinas que nós estamos falando, as máquinas térmicas? As máquinas térmicas, elas trabalham com a queima de um combustível para gerar um trabalho. Então, na indústria, as máquinas estão queimando combustível e liberando para o ar gás carbônico, tá? Os automóveis queimam combustíveis, são máquinas térmicas, e liberam também gás carbônico no ar. E o restante é o que eu já falei, os seres vivos liberando gás carbônico para o ar e as plantas tirando o gás carbônico do ar. Só que olha só, esse aqui é o ciclo natural, sem a interferência do homem. Esse aqui já surgiu a indústria, surgiu os automóveis, surgiu as queimas. Então, o que acontece? A gente tem hoje em dia um excesso de gás carbônico no ar, gente. Ele está aumentando em grande quantidade no ar. As nossas plantas estão diminuindo por causa dos desmatamentos. Então, a quantidade de gás carbônico tirado do ar pelas plantas está diminuindo. E aí, com isso, a gente tem um excesso de gás carbônico. E isso é um problema, pessoal. Por que é um problema? Porque, olha só, esse gás carbônico, ele é importante, ele tem que existir. Então, vamos pensar aqui, ó. Deixa eu ver, aqui. Nós temos uma camada de ar em volta da Terra, não temos? Que é chamada de atmosfera, ó, camada de atmosfera. Então, é toda essa camada de ar que está aqui. O gás carbônico, quando o calor do Sol entra, ele segura um pouquinho desse calor do Sol na Terra. Isso é importantíssimo, porque ele mantém a temperatura da Terra. Senão, todo o gás carbônico seria refletido e a Terra ia ser extremamente gelada e eu não ia ter vida. Então, o gás carbônico, ele segura uma parte desse calor do Sol. O problema, gente, que eu acabei de falar para vocês, é que olha só o que o homem fez. O homem queima combustível fóssil nas indústrias e libera CO2. O homem construiu um monte de automóveis
que liberam CO2. A gente tem um monte de desmatamento, um monte de queimadas. As queimadas liberam gás carbônico, o desmatamento tira as árvores que tiram o excesso de gás carbônico. A gente tem os CFCs, que são as substâncias químicas que são liberadas no ar também pela indústria, que também liberam gás carbônico. E aí, a gente tem essa quantidade de gás carbônico aumentando a cada dia mais. Aí, esse calor absorvido pelo Sol está aumentando. Com isso, pessoal, está aumentando o efeito estufa. Ou seja, aumenta o calor absorvido do Sol. E as temperaturas do planeta estão se desequilibrando. Certo, pessoal? Então, o efeito estufa é bom, porque ele mantém a temperatura da Terra, para que a gente tenha vida na Terra. O problema é o seu aumento, tá? Por que que tá aumentando? Porque tá aumentando o gás carbônico no ar por causa das ações humanas. Aumentando gás carbônico no ar, aumenta o calor absorvido do Sol. Com isso, ocorre um desequilíbrio nas temperaturas do planeta, causando o aumento do efeito estufa. Esse aumento do efeito estufa, depois ele vai ter umas consequências muito grandes na natureza, né? Por quê? Porque ele atrapalha o ciclo reprodutivo de algumas plantas, de alguns outros animais, ele derrete geleiras, ele aumenta a água dos oceanos, a água e a temperatura dos oceanos. Muitos animais marinhos que vivem em águas geladas acabam morrendo por causa dessa variação de temperatura. Então isso é muito sério. E isso tudo é por causa da ação humana na queima dos combustíveis fósseis. Então a gente tem que pensar, as máquinas térmicas elas são importantíssimas, elas fizeram uma revolução na nossa sociedade, mas com ela também vieram as consequências ruins da poluição. Pessoal, prestem atenção, façam as atividades direitinho. Qualquer dúvida, entre em contato com a professora. Um abraço!